Alô, amigos do nosso canal. Mais uma vez estou aqui hoje gravando um vídeo muito interessante para seu conhecimento. Hoje eu vou falar sobre esses abusos que os bancos têm na cobrança excessiva de juros, conforme o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, preste bem atenção, que eu vou ser bem sintomático, bem objetivo, bem repetitivo para que você possa entender. A dívida, ela pode ter um impacto significativo na vida do consumidor. Ela afeta a saúde, a parte financeira, mental e social de quem deve. A pressão para pagar dívidas pode levar à ansiedade, o estresse e, em casos mais graves, depressão. Além disso, a inadimplência, ela pode resultar em dificuldades até para você dormir, alterações no seu apetite, redução de vontade de se socializar e até mesmo em vícios como o cigarro, comida ou até no álcool. Ela traz várias consequências. Então vamos orientar hoje tudo sobre o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos hoje pausadamente para que você entenda as fases que você pode buscar os seus direitos. Hoje você vai conhecer os seus direitos. Os bancos, eles são instituições poderosas e escondem segredos que os tornam cada dia mais ricos. O banqueiro, ele quer ficar rico e na contramão de qualquer crise financeira que ele quer que você entre. Os juros abusivos, que é a maior fonte de lucro dos bancos, os bancos ganham mais com isso. São assim considerados quando superam a média do mercado divulgado pelo Banco Central. Ou quando seu sistema de amortização traz lucros excessivos à instituição. Eles ganham muito com isso, eles querem mais, incorrendo em enriquecimento sem causa, que é proibido até pelo próprio Código Civil. Então, vamos discorrer sobre esse assunto. E lembre-se que 1 mais 1 para o banco não são 2, é 11. Os bancos, eles gostam que você fique devendo para eles. E você fica sujeito a eles. Mas, para denunciar os juros abusivos, você pode recorrer também ao Banco Central. Você pode registrar uma reclamação através do próprio site do Banco Central. Você pode fazer isso, ou por telefone, ou por correspondência. Você pode fazer a sua reclamação. O Banco Central vai analisar as reclamações para auxiliar na fiscalização e regulação do sistema financeiro nacional. Mas não atua individualmente nos casos. Ele não vai entrar contra o banco a favor de você contra o banco. Mas como que você denuncia isso? Como que você faz? Você pode fazer via telefone pelo 145 de segunda a sexta, das 8 às 20 horas da noite. Só que o custo dessa ligação é o preço de uma ligação normal. Via internet, porque aí você acesse o site do Banco Central e registre a sua reclamação. Também pode ser feito por correspondência. Você envie a sua demanda para o endereço indicado no site do Banco Central. Você tem um meio de você começar a se defender. Ou seja, agora eu vou passar para vocês algumas informações que são muito importantes. Eu falei que você é muito cansativo. Eu disse que o Banco Central não atua individualmente nos casos, mas sim na regulação, na fiscalização do sistema financeiro nacional. Lógico. Entendeu? Então nós vamos partir desse posto. Mas o que são juros abusivos? Você sabe o que são juros abusivos?
Juros abusivos, segundo o Código de Defesa do Consumidor, são taxas de juros excessivas, ou seja, desproporcionais que prejudicam o consumidor, sendo assim consideradas práticas abusivas que exploram sua vulnerabilidade. Preste atenção no que eu estou falando. Está lá no artigo 51 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, o que ele fala? Que ele declara nulas, ou seja, de pleno direito às causas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, incluindo o quê? Juros desproporcionais. Como vemos, é bem claro o Código de Defesa do Consumidor. Mas como identificar esses juros abusivos? Vamos aqui por tópicos. Taxas excessivas. O que são taxas excessivas? São juros que superam significativamente a taxa média do mercado para o tipo de crédito em questão. Você fez um contrato, aquilo ali não condiz com a verdade, com a realidade. São a desproporcionalidade também. São juros que não refletem o risco assumido pelo credor ou o valor da própria transação que você fez. Tem também uma coisa chamada assim, burdensome de mers, ou seja, quer dizer, oneroso, é fora de qualquer base financeira nesse caso. Então, vamos prestar atenção, vamos buscar os nossos direitos. Os juros que, somados no valor principal do crédito, resultam em um valor final muito acima do esperado. O contrato excessivamente, oneroso para você, consumidor. Então, nós temos que estar atento. Nós temos que fazer o quê? Mas se proteger. Mas como se proteger de juros abusivos? Como que a gente tem que agir? Nós temos que fazer uma análise do contrato. Para isso, você vai ter que consultar um especialista em direito do consumidor para analisar a legalidade dos juros que foram cobrados e verificar a possibilidade de revisão contratual. Você pode requerer uma revisão contratual. Então, faça a denúncia ao PROCON. Lá são pessoas gabaritadas para ajudar a resolver os seus problemas. Denuncie a prática abusiva ao órgão de defesa do consumidor. Ou também você pode fazer o quê? Uma ação judicial. Você pode entrar com uma ação judicial. Caso a negociação com o credor não resulte em sucesso, busque a revisão judicial do seu contrato. Mas com que objetivo? Com o objetivo de reajustar os juros para valores mais razoáveis, que esteja ao seu alcance e alcance do seu bolso. Para tanto, consulte sempre um advogado. Um advogado. Com a repetição do indébito, você tem que verificar isso, tá lá dentro. Se constatada a abusividade, o consumidor pode buscar a devolução do valor pago em excesso com a correção monetária e os juros legais, conforme o próprio artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. É claro. É muito claro. Também é importante, É importante, porque juros abusivos não são tipificados como crime penal, pelo Código Penal, mas pode ser considerado uma prática abusiva dentro do Código de Defesa do Consumidor. Que aquele livrinho que você lê tem lá seus direitos, que está sujeito a sanções e medidas legais contra este abuso. O Código de Defesa do Consumidor não estabelece um limite específico para juros considerados abusivos. Não está lá, tem que se cobrar até tanto. Mas a prática, ela é considerada abusiva quando a taxa ela é excessiva e desproporcional, colocando o consumidor em desvantagem. Você está em desvantagem exageradas. Essa é a finalidade do código, te defender, organizar a relação consumidor e fornecedor. A revisão judicial de contratos bancários é um processo complexo
Mas o que ela exige? Ela exige uma análise detalhada do contrato e a comprovação da abusidade dos juros. Mas eu vou repetir aqui. Busque sempre o PROCON da sua cidade. Ou um advogado. Com certeza, você vai ter que tomar uma medida com relação àquilo. Quando você não tem condições financeiras para pagar um advogado, você tem uma outra alternativa. Procure assistência judiciária no fórum da sua cidade. Lá você poderá ter uma consulta onde poderá ter um defensor gratuito para a sua causa. É uma verdade isso. Lá você vai ter uma situação diferente, você vai receber uma orientação clara e lógica, ou mesmo no PROCON. Mas eu vou te dar mais alternativas aqui para você. Você vai ter mais alternativas aqui que eu vou colocar para você. Informações importantes. Presta atenção. Eu já falei que o Banco Central não atua individualmente nos casos, mas sim o que? Na regulação e fiscalização do sistema financeiro. Eu disse isso. Então o Banco Central nunca vai entrar lá numa ação contra aquele banco. Ele vai analisar e vai regularizar. Portanto, para esse tipo de ação judiciária, administrativa ou judicial, administrativa pelo PROCON. No caso, tem que ser pelo PROCON, um caso um advogado. Ou também a Defensoria Pública. Ou, vou dar mais uma alternativa, o juizado das pequenas causas. Dependendo do valor em contrato, como disse, você também pode recorrer ao JEC, aos juizados de pequenas causas, conhecido como JEC, no próprio fórum da sua cidade, atendendo que a lei permite dentro do que consta nas causas junto ao juizado das pequenas causas. A lei dos juizados especiais é a lei 9.099 de 1995. Estabelece as regras para a criação e funcionamento dos juizados especiais cíveis. Então, que inclui o quê? Cíveis e criminais, que inclui os juizados de pequenas causas. Esses juizados têm como objetivo facilitar o acesso à justiça, resolvendo casos de menor complexidade, coisas simples, de forma simples, muito mais rápida, e é uma forma econômica, onde você não precisa pagar o advogado. O próprio juizado especial é o seu advogado. Mas quais são os benefícios da lei no Código de Defesa do Consumidor? Presta atenção. A proteção do consumidor. A lei protege o consumidor de boa fé, que não consegue pagar as suas dívidas sem comprometer sobre sua vivência, sobre aquilo que você está ao seu alcance de pagar. Então você pode fazer uma evitação da sua exclusão social. A lei busca evitar que o consumidor seja excluído socialmente devido às suas dificuldades financeiras. Você fica muito abatido. E ela permite também a renegociação de dívidas. Sim, vamos prestar atenção. A lei permite que o consumidor renegocie suas dívidas de forma mais justa e adequada à sua realidade financeira. Aquilo que você tem condições de se compromete a pagar. Mas também ela tem que ter a garantia do mínimo essencial. O que é existencial? O que é isso? A lei garante que o consumidor tem um valor mínimo para cobrar as suas despesas essenciais. Aquilo que você pode pagar. Não que eu vou lá e vou pagar quanto eu quero, é diferente. Também tem a lei do superendividamento, que é uma importante ferramenta para proteger os consumidores que enfrentam dificuldades para poder pagar as suas dívidas e também para garantir o quê? Que eles possam ter uma vida financeira mais estável, mais equilibrada, mais digna. É isso aí, gente. Você tem vários recursos para você recorrer. PROCON, Juizado Especial Civil, Defensoria Pública, lá no fórum, na Ordem dos Advogados, né?
Então, para uma análise mais detalhada do seu caso, você pode buscar esse auxílio nesses órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON do seu município, né? Ou também em plataformas, como eu disse, plataformas como o consumidor.gov.br. Você pode fazer uma reclamação lá. Eu disse que o site do Banco Central também oferece uma calculadora para você verificar se os juros do seu contrato estão dentro da legalidade. Lá tem um esqueminha lá que você acessa. Lá tem uma coisa para você saber se o seu juro está sendo corretamente cobrado. O Banco Central, chamado de o Bacen, né? Ele estabelece limites e diretrizes para juros cobrados por instituições financeiras, porque eles abusam. Os bancos abusam da sua boa-fé, mas ele também não define taxas de juros máximos em gerais. Nós temos a Lei 14.690 de 2023. O que ela faz? Ela limita os juros do saldo rotativo até do seu cartão de crédito, no máximo a 100% do valor da dívida inicial. Antigamente cobravam 400%, muito mais. Além disso, a taxa de juros remuneratórios contratada é considerada abusiva se for superior a 1,5 vezes a taxa do mercado divulgado pelo Banco Central. Ele regula, ele diz o que você tem, o que você pode e até onde os bancos podem ir. Você pode consultar as taxas médias de juros do mercado no site lá do Banco Central. Lá está a tabelinha dos juros que os bancos cobram. Você pode escolher qual banco você vai fazer. Voltando sobre a lei do superendividamento, que é a lei 14.181 de 2025, vou repetir, ela visa amparar o consumidor com dívidas que comprometem significativamente o seu orçamento e a sua capacidade de sustento. Essa lei, ela permite que o consumidor de boa fé renegocie de forma adequada a sua realidade financeira. Ela garante para você, meus amigos, um mínimo existencial, evitando a sua exclusão social. Você não tem dinheiro, você não pode fazer nada, você não pode ter um passeio, você não pode se divertir. Mas quais que é essa lei, os benefícios que ela te dá, essa lei? Eu disse, proteção ao consumidor. Então, vamos fazer o seguinte, busque a lei. Ela te protege, você, consumidor de boa fé, e não consegue pagar as suas dívidas. Eu já falei isso. Sem comprometer a sua sobrevivência, você fica limitado. Você não tem recurso nenhum. Compromete os seus compromissos, vamos dizer assim, familiares e sociais e morais. É uma verdade. Você fica atrelado àquilo. Você não pode receber, por exemplo, ameaças com cobranças, até por telefone, ficar te ligando, ô fulano, você não pagou aqui. O artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, pense bem no que eu estou falando, analise bem, artigo 71 do CDC, o que faz? Ele define como crime de utilização de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas ou enganosas, ou qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, você, injustificadamente ao ridículo ou interfira até no seu trabalho. Você está trabalhando, o cara te liga te cobrando, o banco te liga. Descanso, você não pode ter mais. Ou um lazer durante a sua cobrança de vida, você está passeando, você está isso. A pena prevista é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. As proibições na cobrança de dívida. Eu falei para você do artigo 71. E o artigo 71 proíbe que o credor utilize métodos abusivos e ofensivos na cobrança de débitos. É uma grande realidade. É a lei que está falando. Não sou eu que estou falando. A prática dessas condutas configura um crime. Com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então nós devemos analisar bem o que está ao nosso derredor, em volta da gente quando a gente faz um contrato.
A lei também proíbe que o consumidor seja, que nem eu falei, você sente ridículo, constrangimento. Ou tenha seu trabalho, eu falei descanso, lazer, você não tem paciência. Então vamos ver e buscar os nossos direitos. Procure um PROCON da sua cidade. A lei também proíbe que o consumidor seja exposto ao ridículo. Você fica aí sentindo constrangimento. Você está lá, vou repetir, eu falei que ia ser repetitivo. Você está lá no seu trabalho, no seu descanso, e seu lazer ele é interrompido. Você se sente completamente diminuído. Então vamos buscar os nossos direitos, aquilo que nos defende, aquilo que nos possam agredir quando você tem esses métodos abusivos oferecidos, né? Ofertados pelos bancos. É isso mesmo. Ofertado pelos bancos. Os bancos te ofertam esse constrangimento. Eu fiquei aqui na minha cidade como 10 anos como diretor de um PROCON. Isso me confere a autoridade de ter mais de 4.000 e poucos atendimentos durante esse período. Eu vi casos que a pessoa devia 6, 7 mil e a gente entrava duramente contra o banco e fazia com que caía para 1.700. Eu tive um caso assim, 1.700, 1.600 reais, e ainda com os benefícios. Porque às vezes você deixa de pagar, aquela taxa de juros vão se acumulando, vão crescendo. Por isso hoje já existe uma normatização a respeito dessa situação. Eu, quando na minha época diretor do PROCON, eu fazia reuniões a cada 2 meses com todos os gerentes do banco da cidade. Chamava todos para a reunião para definir metas e acordos que favorecessem o consumidor. Eu fazia essas reuniões. E era muito importante, era muito interessante. E a gente colocava regras, situações. E os próprios gerentes falavam, Silvio, quando você tiver um problema, não abre uma reclamação. Mande o consumidor vir diretamente no banco para a gente conversar. E assim era feito. A gente tem que interferir. Eu interferia nas questões. E eu não esperava a pessoa trazer. Se os documentos estivessem naquele momento nas mãos, no bolso do consumidor, do reclamante, eu já fazia o atendimento ali mesmo. Eu não ficava marcando para voltar daqui 1 dia, 2 dias, não. Era automático. Quando não, eu já ligava para o gerente do banco dizendo, olha, eu estou aqui com uma causa assim, assim, assim. O que você vai fazer a respeito disso? Não. Mande aqui que a gente vai resolver isso. Então, gente, busque os seus direitos. Procure o PROCON da sua cidade. Você não sabe a importância que um PROCON tem. Esses dias eu falei sobre direitos do consumidor. Teve uma pessoa, me perdoa que eu vou falar isso, e escreveu numa mensagem dentro do @canal Varal que o PROCON não serve para nada. Infelizmente, você não conhece, você não sabe o que é um PROCON. É um órgão maravilhoso. É o primeiro defensor que você tem, o primeiro meio de você correr gratuitamente. Ou senão você vai ter que procurar o juizado especial civil, ou você vai ter que procurar o que também? Você vai procurar o quê? A ordem dos advogados. Então eu peço para você que continue buscando os seus direitos. Fique conosco, curte, compartilhe, põe lá o seu likezinho positivo. Vai lá, ajude a gente a crescer. Nós estamos aqui a seu serviço, com a sua graça, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. E assim nós vamos mantendo esse trabalho aqui. O meu muito obrigado a você. Eu te agradeço a sua audiência, o seu acompanhamento com as nossas causas. Muito obrigado a todos.